Abra sua Bíblia comigo, meu irmão, em Gênesis capítulo 25, do versículo 19 ao 34. Gênesis capítulo 25, do versículo 19 ao 34. Mesmo assentados, mas com reverência ao Senhor, eu vou ler esse texto que diz assim, a palavra do Senhor. São estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Ele tinha 40 anos quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã-Arã, e irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu as orações dele, e Rebeca, a mulher de Isaque, ficou grávida. Os filhos lutavam no ventre dela. Então ela disse, por que isso está acontecendo comigo? E ela foi consultar o Senhor. E o Senhor lhe respondeu, 2 nações estão no seu ventre, 2 povos nascidos de você. Se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que havia gêmeos no seu ventre. Nasceu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, por isso deram-lhe o nome de Esaú. Depois nasceu o irmão, com a mão segurava o calcanhar de Esaú, e por isso lhe deram o nome de Jacó. Isaque tinha 60 anos quando Rebeca deu à luz. Cresceram os meninos, Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, era homem pacato e morava em tendas. Isaque amava Esaú, porque saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Jacó tinha feito um ensopado quando Esaú, exausto, veio do campo e lhe disse, por favor, me deixe comer um pouco da coisa vermelha, essa coisa vermelha aí, pois estou exausto. Por isso deram-lhe o nome de Edom. Jacó respondeu, primeiro me venda o seu direito de primogenitura. Ele respondeu, estou morrendo de fome. De que me vale o direito de primogenitura? Então Jacó disse, primeiro jure. Esaú jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. E Jacó deu a Esaú pão e ensopado de lentilhas, e ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que é a verdade. Nesse momento fala ao nosso coração, nos dê paciência, nos dê sabedoria para entender e compreender. Abra o nosso coração e glorifica, ó Deus, o Teu nome acima de todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, Deus, Ele move os seus planos, os seus propósitos, de maneira que nos pegam desprevenidos. E muitas vezes nós nos encontramos despreparados e produzem um resultado jamais esperado, jamais poderíamos ter criado. E isso nos leva à nossa passagem dessa noite, porque veremos Deus lidando em particular aqui com a família de Isaque, de maneiras surpreendentes. Veremos que o nosso Deus, Ele é um Deus de surpresas. E a primeira surpresa do nosso texto é que existe uma luta surpreendente nessa surpresa de Deus. Uma luta surpreendente. Primeiro a gente tem que entender brevemente essa história de Abraão e seus filhos. Nos versículos 7 a 11, que nós não lemos, mas nesse capítulo, a gente é informado sobre a morte de Abraão. Esse homem de fé, o amigo de Deus, ele sai de cena. E isso levanta a questão, quem será o próximo? Quem levará adiante a promessa de salvação de Deus? Quem continuará a aliança iniciada lá em Adão, estendida então a Abraão? No capítulo 23, um pouquinho para trás, quando Abraão estava vivo, a gente lê sobre a morte da sua esposa Sara. E no capítulo 25, no versículo 1, a gente vê que Abraão, ele se casa novamente com a sua esposa agora, Quetura, e ele tem filhos com ela. E a pergunta que fica é, será que um desses filhos, ele vai carregar a promessa de Deus? Mas a gente lê que não. Porque nos versículos 5 a 6, diz que Abraão deixou tudo que possuía para Isaque, deu presentes aos outros filhos dele enquanto estavam vivos, mas ele despediu esses filhos, ele os enviou para longe. E aí então chega a próxima questão, será então que será o primogênito, Ismael, que será o condutor da promessa de Deus e levará adiante essa aliança? Mas não, porque em Gênesis 25, dos versículos 12 a 18, nós lemos sobre a família de Ismael, os seus descendentes, e a gente vai ver que eles se tornaram, sim, príncipes de 12 tribos. Eles foram homens importantes
Deus abençoou, multiplicou a descendência de Ismael, mas não foi ele quem carregou a promessa. A gente vê então que Deus escolhe Isaque para ser o condutor da sua promessa. Em Gênesis 21, versículo 12, mas Deus lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da escrava, atenda tudo o que Sara lhe pedir, porque é por meio de Isaque que a sua descendência será considerada. Ou seja, ele era o escolhido. Ele seria o bebê do milagre de Deus. E aí então no versículo 19, o versículo que nós lemos, nós chegamos então a esse cenário que foi totalmente preparado por Deus para a chegada de Isaque. A gente pergunta agora como essa promessa vai se desdobrar através de Isaque? Porque no versículo 20, nós lemos que Isaque tinha 40 anos quando ele se casou com Rebeca. E aqui vem essa luta surpreendente. Rebeca, ela era estéril. Rebeca, ela não podia ter filhos. E aqui começa essa luta, como Deus poderia continuar e cumprir a sua promessa se Rebeca, ela não podia ter filhos. Sendo assim, essa promessa morreria ali com Isaque. E no meio dessa luta, a gente vê no versículo 21 que Isaque, ele orou. Ele foi falar com o Senhor por conta da sua esposa, ele ora em favor dela. O texto diz que Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E já na continuação desse mesmo versículo, Deus, ele fala ali que a Rebeca, Deus ouviu as orações dele, e a Rebeca, mulher de Isaque, ficou grávida. Olha só que maravilha. Isaque orou e Deus respondeu. Júnior, onde está essa luta surpreendente? A gente tem que ficar atento a esse detalhe, porque Isaque tinha 40 anos quando se casou, mas ele tinha 60 anos quando Rebeca, ela engravidou. 20 anos de luta contra esterilidade. 20 anos de dor. 20 anos de paciência. 20 anos de complexividade. 20 anos de confusão. Isaque falando assim: Senhor, eu achei que o Senhor era um Deus de promessa. Que luta desse homem. Os propósitos de Deus para a sua vida, eles são carregados de lutas surpreendentes. Essas lutas nos pegam de surpresa, elas são complexas, nos confundem, nos humilham, e isso não se aplica apenas para Isaque, a mim, a você. José, neto de Isaque, viveu anos de apreensão com as promessas de Deus. Ele teve um sonho de ser exaltado, o sol, a lua, as estrelas se prostrando perante ele, mas o que aconteceu? Ele foi jogado num poço, ele foi vendido como escravo, e ele foi preso. E na prisão ele devia estar pensando: como que eu vou ser bênção para a minha nação de Israel, se eu estou aqui no Egito e estou preso? Como essa promessa vai se cumprir? Moisés também viveu isso. 40 anos no deserto, apacentando um rebanho de ovelhas, antes de ir para o Egito libertar o povo. Davi foi ungido rei de Israel, mas quanto teve que esperar, quantas lutas enfrentou pela sua própria vida, por conta da perseguição de Saul. Os discípulos de Jesus, que esperavam o Messias, libertador, que estaria libertando o povo dele das garras ali do Império Romano, e eles olham Jesus sendo morto, crucificado, como um criminoso comum. A luta pode ser surpreendente, meus irmãos. E não termina assim tão fácil, não. Porque Rebeca finalmente engravida, e aí a gente pensa, agora vai ser motivos de só alegria. Essa luta surpreendente acaba, mas logo ela sente algo estranho na barriga dela. Tem movimento demais ali, tem confusão ali. E ela não sabe ainda que ela está esperando gêmeos. Não havia exame de imagem, não havia ultrassom, somente uma ansiedade e uma preocupação. Nós que somos pais hoje, sabemos da ansiedade e a preocupação quando a sua esposa está grávida e ali o bebê não está mexendo muito. A gente começa a ficar preocupado. No caso de Rebeca, era o contrário. Era muito movimento demais.
É confusão ali dentro naquele ventre. O que está acontecendo? Era tão grave que o texto diz que ela vai consultar ao Senhor. Não é interessante, meus irmãos, que quando Deus dá as bênçãos dele a nós, geralmente elas vêm com um conjunto totalmente novo de desafios e responsabilidades? Aquele bebê que a gente tanto pediu a Deus e agora Deus nos deu, a gente não tem essa preocupação: como que eu vou cuidar dessa criança? Agora meu orçamento vai ter que ser maior, eu tenho que aprender a disciplinar um filho. Quando a gente pede a Deus tanto por um carro, e aí esse carro vem, agora a gente tem essa responsabilidade de pagar as parcelas, de fazer manutenção, de pagar o seguro, aquele casamento, eu quero tanto casar. Aí Deus vai dar o varão, dá a varoa, e agora o que a gente tem que fazer? Um esforço enorme emocional para manter esse casamento em meio às crises. Bênçãos de Deus surpreendentes, mas que geram uma luta gigante em nós. É assim que Deus trabalha, é assim que Ele nos faz crescer, é assim que Ele nos expande, nos mantendo humildes, porque Ele nos obriga a continuar dependentes dEle. Então, por isso, ansiosa desse jeito, Rebeca vai orar a Deus, como se já sabendo aquilo que Paulo escreveria lá em Filipenses capítulo 4, olha, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas antes, em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Assim como o seu marido, ela também ora em meio à luta. E aqui está uma palavra para você, famílias. Vocês também podem orar. Vocês também devem orar. Isaac poderia ter buscado um atalho. Ele tinha um exemplo, o pai dele, porque não viu a promessa se cumprir nessa luta tão grande, e ele teve um filho com a escrava. Você não precisa repetir os erros dos seus pais. Vocês podem orar e colocar tudo diante de Deus em meio a essa luta surpreendente. Você pode confiar em Deus. E o que a Rebeca ouve do Senhor é o nosso segundo ponto, que existe, além de uma luta surpreendente nessas surpresas de Deus, uma troca surpreendente. A oração que Rebeca ora não é uma oração de louvor, mas é uma oração de angústia. A pergunta dela tem a ver com essa movimentação, com essa luta no ventre. Ela diz no final do versículo 22, por que isso está acontecendo comigo? E Deus ouviu, e Deus respondeu. Ele responde no verso 23, mas a resposta de Deus traz ainda mais surpresas. Ele diz assim no versículo 23, duas nações estão em seu ventre, 2 povos se separarão desde o seu interior, um será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. A primeira surpresa para ela aqui é que ela está esperando gêmeos. A segunda é que haverá uma divisão entre os dois. E a terceira é que eles vão lutar entre si, exatamente como estão fazendo dentro do ventre. Ou seja, essa luta no ventre é uma metáfora para o futuro dos seus filhos. Mas a surpresa maior vem agora. O mais velho servirá ao mais novo. Isso era chocante. O primogênito era aquele herdeiro. Ele que recebia a porção dobrada da bênção. Ele era o filho com privilégios, mas Deus diz aqui nesse caso, olha, vai ser o contrário. Então o autor nos dá detalhes sobre o nascimento desses gêmeos. Vamos ver esses detalhes dessa troca, como que vai ser essa troca tão improvável. O verso 24, a gente lê que Rebeca, então, ela é confirmada que realmente ela estava esperando o quê? Gêmeos. Aí chega o verso 25, diz que o primeiro nascer era ruivo e peludo como um manto de pelos, por isso chamaram ele de Esaú. Depois o versículo 26 diz, nasceu seu irmão agarrado ao calcanhar de Esaú, como se já estivesse tentando ali puxar o irmão, tentando puxar o irmão para trás e tomar o primeiro lugar. Eles o chamaram de quê? Jacó. O significado de Jacó é aquele que agarra o calcanhar, ou então figuradamente tem o sentido de
trapaceiro. Desde o nascimento, já se via que Jacó, ele queria o primeiro lugar. A última vez que a gente lê sobre alguém pegando, puxando, ferindo o calcanhar de alguém, foi lá em Gênesis 3,15, quando a serpente ali, ela é profetizada como alguém que feriria o calcanhar da semente da mulher. O autor aqui está mostrando que Jacó, ele não é digno da bênção. Jacó é escolhido não por suas qualidades, mas Jacó é escolhido pela graça. Pela graça. Depois disso, o autor nos mostra um contraste muito grande entre os irmãos. O versículo 27 diz que eles cresceram. Esaú tornou-se um caçador habilidoso, um homem do campo, e depois o texto diz o quê? Jacó, porém, era calmo, ficava entre as tendas. Eles não poderiam ser mais diferentes do que isso. Esaú era forte, um caçador destemido, um homem de ação. Jacó era quieto, calmo, aquele pensador, aquele estrategista. Claramente, Esaú mais forte, mas o mais impressionante é que Deus, ele escolhe o mais fraco. E por último, um detalhe extremamente importante sobre os pais, que nós lemos no versículo 28, diz que Isaac amava Esaú, por causa da caça que ele trazia, mas Rebeca amava Jacó. Esse detalhe, meus irmãos, eu acredito que está justamente escrito para mostrar que Esaú, ele tinha o favor do seu pai, mas Rebeca amava Jacó. Ou seja, todo mundo esperava realmente que as bênçãos seriam sobre o primogênito Esaú. Mas Deus tem outros planos, tem as suas surpresas. E Rebeca, ela sabe de algo diferente. Ela ouve algo diferente do Senhor. Ela sabe que o escolhido era Jacó. E por isso ela direciona o seu amor, a sua afeição a Jacó. Jacó, ele foi escolhido apesar de não ter o favor do seu pai terreno, mas ele foi escolhido pelo seu pai dos céus. Ele foi escolhido pela graça de Deus, mesmo com todas as probabilidades contra ele, o mais novo, o mais fraco, sem o amor e o afeto paterno, Deus o escolheu. Milhares de anos depois, o apóstolo Paulo vai usar justamente essa história em Romanos capítulo 9, para ensinar sobre a eleição soberana de Deus, aonde? Na salvação. Assim como Deus escolheu o mais novo aqui, sem base, sem mérito, apenas pela graça, Ele também nos escolhe hoje para a salvação eterna, com base unicamente na sua graça. Meu querido, seja humilde diante do Senhor. Entenda que a salvação não é por tudo que você é, pelo aquilo que você faz, pela sua família de anos no presbiterianismo. Seja humilde. Você não vai chegar no céu e dizer assim: Deus, que sorte que o Senhor teve em me ter. Não. Mas Deus, louvado seja o teu nome pela tua graça, porque apesar de mim mesmo, o Senhor me escolheu e me salvou. Por isso, Paulo escreveu em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 1, de 26 a 29, irmãos, considerem a vocação de vocês, poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus o que? Escolhe as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes, escolheu as coisas humildes e desprezadas e as que não são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se glorie diante de Deus. Assim como não importavam as probabilidades contra Jacó, não importa quais são as probabilidades contra nós, o que Deus determina, Ele realiza. Se Ele quiser te levar para o lugar tal, Ele vai te levar. Se Ele quiser te dar tal coisa, Ele vai te dar, porque tudo que Ele determina, tudo que Ele cumpre, tudo que Ele promete, até mesmo te salvar, Ele faz. E louvado seja Ele por todas as coisas. Geralmente Ele faz de formas surpreendentes. E nós temos o nosso terceiro e último ponto, que é uma venda surpreendente, essa surpresa do Senhor. Uma venda surpreendente. Porque a essa altura,
o texto levanta uma pergunta inevitável: como essa troca vai acontecer? Porque tudo está indicando que vai ser Esaú. Como que então o pai vai abençoar Jacó? No versículo 29 em diante, a gente tem essa surpreendente negociação, dessa venda surpreendente. Leia comigo a partir do verso 29. Certo dia, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou do campo, exausto, faminto, e disse a Jacó: deixe-me comer um pouco desse ensopado vermelho, estou exausto, faminto. Jacó respondeu: primeiro, venda-me o seu direito de primogenitura. Esaú responde: estou morrendo de fome, de que me serve esse direito? Então Jacó insiste: jura primeiro. Esaú jura e vende o seu direito de primogenitura a Jacó. Jacó então dá a ele pão ensopado de lentilhas. Esaú come, bebe, levanta-se e vai embora. E o texto então conclui: assim Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Essa história é simples, mas é carregada de significado. Esaú diz aqui que ele chega cansado, faminto, diz aqui por 2 vezes que ele estava exausto. E aí ele entra e encontra Jacó fazendo o quê? Cozinhando. Um quê? Ensopado vermelho. É curioso, porque Esaú é um caçador. Esaú, ele gosta de carne. Esaú gosta de churrasco. Mas ele, no desespero dele, ele se contenta com um prato de lentilhas. Trocar uma picanha por caldinho. Ele vê a comida, ele sente o cheiro, e ele deseja. Esaú se entrega ao desejo em meio ao seu apetite. Jacó, estrategista, ele vê o que? Uma oportunidade. Ele explora a fraqueza do irmão. Ele diz: espera aí, primeiro venda-me o seu direito de primogenitura. Que tipo de resposta é essa, meu irmão? Claramente Jacó já vinha planejando isso. Para falar a verdade, desde o nascimento ele já está planejando, ele vem puxando o calcanhar do irmão, que ele quer tomar o lugar dele. Nessa hora ele dá o bote. Esaú, por outro lado, ele é impulsivo. E ele então não consegue controlar. Ele despreza o seu direito de primogenitura, porque para ele aquilo não tinha valor diante da fome do momento. Não tinha valor diante do desejo daquele momento. O texto está nos mostrando que Esaú, assim como Adão, trocou algo eterno por algo passageiro. Ele diz assim: de que me adianta o direito se eu vou morrer de fome? Morrer de fome, meu irmão? Que exagero! Não ia morrer de fome coisa nenhuma. Ele não estava à beira da morte, não. Mas essa é a lógica do desejo descontrolado. Quando nós temos esse desejo descontrolado, a gente não pensa nas nossas ações. A gente cede aos desejos passageiros. Assim como Jacó engana para tomar o direito, mais tarde a gente vai ver Esaú enganado ao tentar recobrar esse direito de primogenitura. Agora imagine o povo de Israel lendo essa história de Gênesis contada ali por Moisés no deserto. O povo de Israel devia estar pensando: isso faz total sentido, porque nós também tentamos trocar, tentamos vender as bênçãos de Deus quando a coisa apertou, quando o nosso desejo ficou grande, quando a fome bateu de verdade no deserto, e a gente não se contentou com o maná, e a gente ficou o quê? Desejando voltar para o Egito, por causa de peixe, de pepino, de melão, como o texto diz. Cuidado, meu irmão, com esses seus desejos, para que você não troque as coisas importantes, valiosas e eternas por coisas passageiras. Essa história é um alerta solene para nós, para não desprezarmos as nossas bênçãos espirituais. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nós, muitas vezes, somos
como Esaú. Como ele nós podemos ser controlados pelos nossos apetites. Nós podemos ser dominados por nossos desejos de poder, de vaidade, de posição, de controle. Por causa disso, frequentemente abrimos mão do que é mais valioso e duradouro por algo barato e passageiro. Como Esaú, nós estamos dizendo: Deus, de que me serve essa comunhão com o Senhor se eu posso passar mais tempo nas minhas redes sociais? Deus, de que me serve meditar na sua palavra se eu posso agora assistir uma temporada inteira da minha série favorita na Netflix? Ou ainda, de que me adianta adorar aqui na igreja com os meus irmãos se eu posso simplesmente dormir até mais tarde num domingo chuvoso e frio? Nos iludimos achando que essas trocas são inofensivas. Desprezamos aquilo que Deus chama de precioso e fazemos más barganhas com Deus em nome de nossos hábitos e desejos. Dizemos: eu não posso orar agora, porque eu preciso de atualizações, eu preciso saber o que está acontecendo no mundo, eu preciso me informar, eu preciso saber o que está acontecendo, eu preciso de mais entretenimento, e por isso estamos vendendo o eterno por coisas passageiras desse mundo. E se você está aqui hoje, sem Cristo na sua vida, se você ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, talvez eu esteja falando com alguém que já está há anos na igreja, que já entendeu tudo aqui, mas que ainda não viveu isso no coração. Eu quero que você saiba que você está vendendo a eterna bênção da sua alma com Deus, em troca dos prazeres passageiros desse mundo. E essa venda é uma venda pior do que a venda que Esaú ele fez. Você está dizendo: de que me serve conhecer a Deus e desejá-lo e contemplá-lo e adorá-lo se eu posso viver agora do meu jeito e aproveitar tudo da maneira que eu quero, mesmo sem Ele? Mesmo assim, a gente viu que Esaú se arrependeu depois, mas a sua vida sem Cristo, um dia você vai se arrepender. A questão é que pode ser tarde demais. Por isso, em amor, eu te digo: conheça mais sobre esse Jesus Salvador, reconheça a sua natureza pecaminosa e transforme a sua vida através desse reconhecimento, da ação poderosa do Espírito Santo na sua vida. Mas nós não somos somente, muitas vezes, como Esaú. Muitas vezes somos também como Jacó. Nós trapaceamos, nós planejamos atalhos para tentar fazer acontecer a vontade de Deus na nossa vida, por nossos próprios meios, nós manipulamos, aproveitamos a fraqueza do próximo, para o nosso benefício próprio, e fazemos isso em nossos casamentos, fazemos isso com os nossos filhos, fazemos isso no nosso trabalho, fazemos isso muitas vezes dentro da igreja. O ponto é, nenhum desses dois homens, eles podem servir como exemplo e modelo para as nossas vidas, porque ambos eles são pecadores. Nós precisamos ser salvos de corações como Jacó, como Esaú. Nós precisamos ter o coração de Cristo. Nós precisamos ter nossos olhos voltados para Jesus Cristo, porque Ele foi diferente de Esaú. Jesus, Ele não trocou o seu direito de primogenitura por pão. Jesus, ele teve tudo aos seus pés, quando Satanás disse: olha, ajoelhe e me adore, eu vou te dar todos esses reinos. Mas Jesus sabia que essa não era a missão dele. Ele não vendeu nada disso em troca desse reino. Nem quando o povo tentou aclamá-lo como rei, ele não seguiu nada disso, porque ele sabia que a sua missão era outra. Ele disse não. Jesus falou: eu vou morrer para cumprir a minha missão. Jesus, ele foi fiel. Ele morreu na cruz para garantir essas bênçãos eternas. Ele nos comprou com o seu sangue, para que nós fôssemos herdeiros das promessas de Deus, co-herdeiros com Cristo Jesus. Ele foi trocado no nosso lugar, não para receber a nossa bênção, mas para receber a nossa maldição. Ele foi ferido por causa da nossa culpa. Ele morreu como nosso substituto. Essa é a melhor notícia, porque significa que mesmo com os nossos pecados, nós podemos ser salvos sim. Mesmo com
tudo que você já fez no seu passado, Jesus, Ele é poderoso. E somente Ele é suficiente poderoso para te lavar e te purificar de todo o pecado. Jesus é o Filho maior. Ele nos surpreende com a sua graça. Por isso, nessa noite, saiba que os caminhos de Deus são repletos de surpresas, de lutas, de muitas trocas, de muitas vendas. Mas nunca troque, nunca venda tudo que Deus conquistou na cruz por você, por algo passageiro. Por isso, ore mais, invista mais o seu tempo em oração, busque mais a Deus de coração, se envolva mais com missões, porque essas coisas, elas são eternas. Pregue a palavra de Deus, que ela nunca volta vazia, mas confie nesse Deus, porque em meio à vontade dEle, muitas coisas vão surpreender você. Você vai ser pego desprevenido. Isso vai gerar uma coisa, um turbilhão na sua vida de emoções, mas confie em Deus, porque Ele sempre tem o melhor para a sua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.